para as empresas. Então a gente só tem o que aprender com esse movimento todo e nos colocar à disposição, eventualmente, com a nossa linguagem, com a nossa experiência, com os nossos conhecimentos, para que esse processo chegue mais nas empresas. Marcelo, obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Eu preparei alguns slides, mas se vocês querem conversar, a gente conversa. Do jeito que for melhor para você. Tá joia. Não sei se dá para eu passando de longe. Quer que eu vá passando? Tem passador, hein? Passador aqui. Ah, legal. Então, agradecer o convite, né, do Rogério. Agradecer a presença de vocês, né, nessa quinta-feira à noite. Ribeirão Preto, eu sei que ele era aí do bar, do Veste. Eu sou da área da saúde. Eu sou da área, apesar de ter feito um ano e meio de administração. Ah, você fez, cara? Antes de fazer medicina. Mas Eu inverti. Eu fazia medicina aqui, larguei pra cá. Eu fiz um ano e meio. E gosto, né, da área de gestão, inclusive. Mas o meu foco é a área da saúde e a área da promoção da saúde. E lá na Unifesp, a gente tem esse centro, né? Que é a mente aberta. E a gente está dentro da Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva, e nós temos várias ações. Né? A gente faz pesquisa, tem mestrado, doutorado, está abrindo a especialização agora. Tem ações na comunidade, a gente oferece grupos de mindfulness para pacientes do SUS, que sejam realmente do SUS, né? Todos nós somos do SUS, né? Mas quem usa realmente as unidades básicas, a gente oferece grupos de mindfulness, em especial para os pacientes, né? Para a cidade, a atenção do público, etc. A gente tem seminários científicos abertos para a comunidade, a gente tem uma ação dos policiais de São Paulo, uma ação começando ações nas escolas também, fizemos ações com equipes esportivas. E a gente tem a formação, né, como o Rogério estava falando, onde a gente forma profissionais de várias áreas, na verdade, não só da saúde, né, e de várias partes do Brasil, e até estava comentando a gente do Chile, da Colômbia, da Argentina, já vieram fazer os nossos cursos em São Paulo. Então, quem quiser nos conhecer, tem o nosso site e também estão convidados às nossas atividades. Então, eu vou falar um pouco dessa perspectiva, né, do meu trabalho, comentar algumas coisas sobre a área das organizações, mas aí vocês que são especialistas. Né? E depois a gente abre para conversar, para as dúvidas de vocês. Eu só queria propor uma pequena brincadeira de mindfulness, para começar. 2h30? Um minutinho só. Quem já praticou mindfulness? Medicina, inclusive. Então, eu só vou para contextualizar para quem nunca fez, propor um pequeno exercício de atenção, na verdade, tudo bem? Eu vou pedir para vocês sentarem na cadeira um pouco mais erguido. E é um convite, né? Quem quiser dormir, pode dormir. Então, sentar um pouco mais erguido na cadeira. Os pés apoiados no chão, se for possível. As mãos apoiadas nas pernas. E a gente vai fechar os olhos por um pequeno período de tempo. A primeira brincadeira é tentar prestar atenção no que está acontecendo aqui nessa sala. Talvez perceber os sons, a temperatura, o movimento das pessoas próximas, mais distantes. Tento trazer a atenção aqui para a sala, aqui para esse anfiteatro. Tentando manter uma atitude de curiosidade com a experiência que vai acontecendo, os sons, os movimentos, a temperatura. E agora, aos poucos, o convite é para trazer essa qualidade de atenção para o próprio corpo. Veja se é possível prestar atenção no próprio corpo. Pode ser os contatos dos pés com o chão, contato com a cadeira, peso do corpo sobre a cadeira.
talvez eu perceba o contato da pele com a roupa. Eu tenho que trazer a atenção para o próprio corpo. E agora um pouco mais focado na própria respiração. Não é necessário mudar a respiração, apenas tentar trazer a atenção para a própria respiração. Talvez os movimentos da barriga, do peito, enquanto eu respiro. Talvez as sensações do ar que entra e sai pelo nariz. Qualquer ponto que a experiência da respiração for mais premente, eu posso usar um ponto de atenção. Se em determinado momento a sua mente sair do lugar, é normal. Apenas percebo que ela não está mais na respiração e gentilmente volto a trazê-la para a respiração. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Volto a expandir a atenção para todo o corpo. Na posição do corpo no espaço, na cadeira. De novo para os sons da sala, a experiência do anfiteatro, das pessoas ao redor. E quando eu quiser eu posso abrir os olhos. O que aconteceu aí na mente de vocês? Alguém gostaria de falar? Todo mundo com sono. Engraçado, pra mim, quando a mente comanda a gente, uma hora a gente tenta comandar a mente. Então esse caminho de ir e voltar é interessante, é muito Você consciente. percebeu essa experiência? A mente saindo do lugar e você tentando Sim, trazer. você comandando a mente. Nossa. Percebeu essa habilidade de poder controlar? Mais alguém percebeu alguma coisa? É um estado de percepção alterado. Você entra na meditação, vai acompanhando a respiração. Quando você volta, a percepção já é um pouco diferente. Quando você vai... Você sentiu uma qualidade de percepção diferente? Só em um minuto mudou um pouco da ansiedade. Tá bom, então, comentando um pouquinho, obrigado, né, pelo compartilhamento. Então, a gente fez um exercício de 1 minuto, né, tentando trazer a atenção para coisas concretas, né, som, experiência corporal, etc. E nesse 1 minuto acontecem várias coisas. Em geral, acontecem 2 coisas, né, além do que vocês relataram, pode acontecer. E vocês relataram também. A mente sair do lugar. Né? Alguém a mente saiu do lugar? Todo mundo, certo? Então essa é a experiência da mente humana. Bem-vindos à mente. Então mesmo que seja pequenos períodos que a gente tem de focar a atenção, a nossa mente não tem muito esse poder, né? Se a gente não treinar isso. Em geral, tem uma pesquisa, não sei quanto ela foi bem feita, mas que me parece razoável, que o nosso poder de concentração tem caído, né? De uma média populacional de 13 segundos para 8 segundos. Né? O poder de focar no mesmo ponto. Né? Então a gente hoje em dia tem uma experiência ao contrário, que é a atenção dividida, né? Que a gente pode chamar de multitarefa, então, dividir a atenção em vários pontos. Né? Então o poder de ficar com a atenção no mesmo ponto é pequeno que a gente tem. Então a gente pode ter experimentado isso nessa experiência. Então quando a gente fala de mindfulness, naturalmente a gente fala de atenção. A tradução de mindfulness que tem sido utilizada é atenção plena. Então a própria palavra fala o que é o objeto, né, de mindfulness, que é a atenção.
Só que a atenção de mindfulness tem a ver com uma outra coisa que é a atitude. Então, a outra coisa que pode ter acontecido nessa brincadeira é vocês terem pensado assim: o que eu estou fazendo aqui? Alguém tem isso mesmo? Eu estou de olho fechado, 7 horas da noite, esse cara não conheço. Então, mesmo que eu esteja atento àquela situação, a mente tende a fazer o que ela está acostumada a fazer também, que é interpretar e julgar. Certo? E às vezes a gente interpreta e julga não necessariamente o que é a realidade em si, mas o que a gente acha que é a realidade, com base nas nossas experiências prévias. Dá para entender isso? A gente chama de pré-julgar a experiência. Tá? Então, mesmo que eu esteja atento, que a minha mente está naquele fenômeno, eu tendo a fazer esse movimento. Então, o segundo elemento de mindfulness importante é, então, o primeiro é a atenção, é o objeto, o que é a atenção, e o segundo é o como eu trabalho essa atenção. E aí vem a questão atitudinal, que é uma atenção tentando sair do pré-julgamento, tentando olhar o fenômeno como ele é. Por isso que eu falei, em determinado momento, a palavra curiosidade. Vocês estavam dormindo nessa hora? Então, olhar o fenômeno com curiosidade. O que é? Me abrir ao fenômeno. A gente chama isso de mente do principiante. Então, a atitude de mindfulness, além de estar presente, né, estar atento, é com essa qualidade específica, de olhar, de tentar olhar a situação como ela é, ao invés de pré-julgá-la. Tá? Eu costumo dar outro exemplo, que é o exemplo de que eu estou andando na rua, vem um colega, que faz muito tempo que eu não vejo, do outro lado da rua, eu cumprimento, ele não me cumprimenta de volta e passa reto. Tá? O que a gente pensa numa situação dessa? Duas coisas, né? Culpa a pessoa ou me culpo. Então, a arrogância, né? Virou diretor da fé, que não me cumprimenta mais, né? Ou o que eu fiz da última vez que eu encontrei essa pessoa, que ela me cumprimentou. Né? Então, são duas pré-interpretações da realidade. O que poderia ser? A pessoa não me viu, estava sem óculos, estava desatenta, assim como eu. Né? Então, não necessariamente o fato corresponde à interpretação do fato que eu faço. Né? Então, isso acontece em coisas banais, como essa, né? Mas acontece no nosso dia a dia, né? Então, a pessoa, colega de trabalho chegou, né? Brigou em casa, eu chego, não me cumprimenta, eu já acho que é comigo, não é assim? Né? E às vezes fico pensando naquilo o dia inteiro, semana inteira, que a gente chama de ruminação, é um pensamento repetitivo que não sai da cabeça. Pode ser coisas importantes, né? Coisas significativas, mas pode ser coisas banais, como essa. Né? E tem pessoas que, por alguma predisposição, podem até desenvolver quadros depressivos, né? No caso de um fato banal. Então, principalmente quem já teve depressão. Então, quando a gente treina a mindfulness, a gente treina dois componentes: a atenção com essa atitude específica. Né? Então, existem várias maneiras de enxergar o mesmo fenômeno. Então, eu vou apresentar só uma das possíveis sistematizações, né, sobre como olhar para mindfulness. Então, o primeiro aspecto, a gente pode falar que mindfulness é um termo multifacetado, guarda-chuva, né, com vários aspectos. O primeiro deles é o estado mental. Então, seria o estado mental que eu estava comentando, onde didaticamente a gente divide em atenção e essa atitude de mente do principiante. Tem também, vocês vão achar, né, se vocês puserem lá no buscador, no Google, vai vir outro aspecto de mindfulness, que é mindfulness como característica psicológica, um traço da pessoa. Ou seja, mesmo que a pessoa nunca ouviu falar de mindfulness, ela tem esse poder, mais ou menos, de estar atenta nas situações, ou na maioria das situações, com essa atitude específica. Né? Então, existem questionários para medir isso, aproximadamente 20 questionários hoje em dia, validados para medir isso. E as pesquisas têm mostrado que tem uma influência genética, eu poder usar, acessar esse estado mental ou não. Né? Como tudo na vida tem uma influência genética. Então, aproximadamente 30% da capacidade de eu acessar esse estado psicológico tem uma influência genética, aparentemente. A boa notícia é que 70% eu posso treinar. Né? Por isso que a gente está falando demais, se fosse algo definitivo. Né? Então, aí vem as práticas de mindfulness.
Então, para eu treinar esse estado psicológico e para eu melhorar a minha característica mindfulness, eu tenho as práticas. E aí, as práticas que a gente conhece que são mais potentes para treinar mindfulness são as técnicas meditativas. Tá? Então, não todas as técnicas meditativas. Meditação também é um termo guarda-chuva. Tem milhares de técnicas. Né? Mas aquelas que treinam esses dois elementos, a atenção com essa atitude específica. Né? A gente pode chamar de grupo de meditações mindfulness. Então, as práticas, nesse contexto, né, nos treinam, nos cultivam esse estado para que, se eu fizer isso com regularidade, eu melhore o meu estado mental. E hoje em dia, o que está na moda, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, são os programas baseados em mindfulness. Então, o que esses programas fazem? Eles estruturam essas práticas, né, esses conceitos, em algo que tem começo, meio e fim. Programas estruturados. Eles nascem na área da medicina, da saúde, né? Mas hoje em dia se espalham pela educação, pelas organizações, pelo mundo corporativo, equipes esportivas, etc. Então são programas estruturados que trabalham essas práticas, que têm o objetivo também de cultivar o estado mental de mindfulness e que isso seja adquirido cada vez mais como característica, para que eu possa usar no meu dia a dia. Tudo bem? Então, mindfulness e meditação, nessa abordagem aqui, não necessariamente. Né? Então, a meditação, algumas práticas meditativas, a gente usa para poder treinar esse estado mental, para poder adquirir essa habilidade. Mas eu posso estar mindful conversando com vocês. Vocês podem estar mindful ouvindo aqui as besteiras que eu estou falando. Né? Então, eu posso levar esse estado mental para o meu dia a dia. Esse é um componente importante desses programas. Né? Então, não é só para eu estar mindful nas práticas de mindfulness. É para eu treinar isso, para eu levar no meu dia a dia. Certo? Esse que é o contexto desses programas. Esse é o estudo, quem tiver interesse, é um estudo com 2.000 pares de gêmeos, né, para ver se tem alguma influência genética de mindfulness. Então, o processo seriam as práticas, ou os programas, para que eu treine o estado mental e adquira essa característica. Né? Uma outra palavra que traduz mindfulness também é em inglês, awareness, né, nesse contexto. Né, que também não tem uma boa tradução em português. Mas a gente pode traduzir como estar consciente. Né? Então, a partir do momento que eu treino esse estado mental, a atenção, né, com essa atitude específica, eu tendo a sair do piloto automático, eu tendo a sair da reatividade e olhar um pouco mais para como eu funciono do ponto de vista psicológico, né? Mais consciente de quem eu sou, de como eu funciono nas minhas relações, de como eu funciono no ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, é estar mais consciente de mim mesmo em relação aos outros e de mim mesmo em relação ao meu contexto familiar e de trabalho. Né? Então, é uma outra palavra importante. E alguma confusão gera, né? Porque como tem esse vínculo com a meditação, e a meditação está nas tradições humanas, né? Eu posso achar a ideia de mindfulness num centro budista, numa meditação cristã, nos gregos históricos e nos programas de mindfulness, né? Então, dentro da universidade. Então, a ideia de mindfulness, ela é das tradições humanas, né? Não só do budismo, a gente associa muito o budismo, mas várias tradições. O islamismo, o judaísmo, várias tradições têm ideias parecidas com mindfulness. E eu posso treinar mindfulness no centro budista, mas posso treinar mindfulness num programa dentro da empresa. Né? Então, às vezes, isso gera um pouco de confusão. E aí não tem certo ou errado, tem diferentes contextos, né? Diferentes objetivos. Então, geralmente, no centro, né, da tradição, eu vou buscar, por exemplo, crescimento espiritual, iluminação. Dentro de um programa numa empresa, vou buscar qualidade de vida, poder de liderança, etc. Então, depende do contexto e a linguagem se adapta aos vários contextos. Tudo bem, eu vou falando, vocês vão dormindo, né? Então, se tiverem perguntas, vão pensando. O importante é que a gente troque ideias. Para dormir? Então, o que não é mindfulness, né? Então, nesse sentido, a gente tem algumas ideias pejorativas em relação à meditação. Uma delas é mente em branco. E no caso de mindfulness não é isso. Né? Então aqui são os meditadores anônimos, vocês devem ter visto isso na internet.
Meu nome é João e faz mais de 36 dias que eu não tenho nenhum pensamento. Né? Então, como vocês viram, mesmo no exercício de 30 segundos, logicamente os pensamentos virão. Né? Então, o objetivo de Mindfulness não é eliminar os pensamentos, não é deixar a mente em branco, é olhar os pensamentos de outra perspectiva. Né? Com essa perspectiva de atenção e de abertura, né, ao fenômeno. Né? Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre isso, mas esse é o mecanismo principal de Mindfulness. Então, não é não ter pensamento, é ter uma nova relação com os meus pensamentos. Como que eu vou cuidar dos meus pensamentos? Então, Mindfulness não é necessariamente meditação, não é necessariamente também relaxamento, é uma outra ideia pré-concebida. Então, como a gente fala de awareness, de estar consciente, às vezes eu estou consciente de que a mente está muito agitada, estou consciente de que eu estou triste, eu estou consciente de que minhas costas estão doendo. Né? Então, o trabalho de atenção, de awareness, não necessariamente me leva ao relaxamento. Pode levar, não tem nada errado com isso. Né? Não posso relaxar, não é isso. Se eu encontrar relaxamento, essa é a minha experiência naquele momento, mas não necessariamente eu vou encontrar relaxamento. Tá? Então, às vezes, pode gerar desconforto. A gente tem que tomar cuidado com como a gente apresenta nesse contexto, mais numa empresa, por exemplo. Então, se você apresenta como relaxamento, às vezes a pessoa não vai achar relaxamento. Apesar dela estar buscando isso, porque ela está cansada. Mas às vezes ela vai entrar em contato com materiais internos, psicológicos, que não necessariamente levam a relaxamento. Os professores de Mindfulness não são eliminados, nem quem pratica a cirurgia. Né? Então, nesse contexto, é mais autoobservação, né? Autoconhecimento, conhecer como eu funciono. Né? Vou continuar tendo raiva do trânsito de São Paulo, vou continuar tendo emoções negativas, né? Mas vou sair do piloto automático, vou me observar nessas situações, para poder lidar melhor com isso. Então, esse é o contexto de Mindfulness nessa perspectiva. As intervenções baseadas em Mindfulness, elas nascem na área da saúde, esses programas, né? Elas são baseadas, sim, em práticas meditativas orientais, mas elas adaptam a linguagem. Né? Depois, quem tiver interesse, né, de se aprofundar, tem um texto do John Kabat-Zinn, quem criou esses programas, os primeiros programas, né, contando como foi a história da criação, né? Até um mito de criação desse programa. Ele estava no retiro e teve uma imagem de 10 segundos, já com todo o programa estruturado e já achando que um dia, na fé, deu uma que não está falando demais, e a partir da ideia que ele teve. Então tem um mito de criação, mas tem também a parte mais importante, que é o seguinte: ele conta como ele aprendeu essas técnicas no ambiente da tradição. Ele era professor de yoga, ele era coordenador de um centro zen budista, né? E como ele visualizou que para isso ir para a sociedade como um todo, teria que ter uma adaptação de linguagem. Então, basicamente, foi isso que ele fez. As técnicas já existiam, a ideia já existia há milênios, mas ele adaptou a linguagem. A primeira adaptação de linguagem que ele fez foi transformar a palavra meditação em mindfulness. A primeira adaptação de linguagem, depois ela veio ganhando outros significados. A segunda adaptação de linguagem foi transformar a palavra sofrimento, que está no budismo, né, para estresse. Então, o programa, né, de Mindfulness para a redução do estresse. Então, foi a primeira adaptação de linguagem. E ele fez outras adaptações, né, adaptação das práticas, etc. Então, aqui a inovação tecnológica foi na linguagem. Ele não inventou nada. Então, isso foi no final da década de 80. Que chamava CHAMA, né, de clínica de estresse, laboratório de estresse. Esses programas originais, né, eles são muito estruturados, tem começo, meio e fim. A gente chama que eles são manualizados, tem manuais. Né? Em geral, eles têm uma cara, que é o seguinte: eles duram 8 sessões, na verdade 8 semanas, 9 sessões, né, cada dia que seria um dia de prática de mindfulness mais intenso, onde você passa um dia em silêncio. E aí? Dá para encarar? Então, 8 sessões, são sessões presenciais, hoje em dia tem cursos online, tudo foi sendo adaptado. Mas, em geral, você se encontra por 2 horas em média, né, aprende as práticas, pratica junto com o instrutor, vai incorporando isso no seu dia a dia. Tem a psicoeducação, né, o que é estresse, como que eu manejo o estresse, etc. E
tem, entre aspas, tarefas de casa, que é o mais importante. Então, o que eu aprendo nas sessões, eu tento incorporar no meu dia a dia, no ambiente de trabalho, em casa, etc. Tá? E a proposta desses programas é que eu chegue num ponto que eu consiga praticar essas técnicas por 45 minutos por dia. Cabe na agenda de vocês? Parar 45 minutos? É difícil. Né? Às vezes a gente não conta 2 minutos. Né? Então, mas o programa, ele prescreve isso, nesses programas originais. Daí, tem vários outros programas. Né? Então, o programa original é o Mindfulness Based Stress Reduction, o MBSR, com abordagem do estresse em geral, vários outros se derivam. Um dos mais estudados é esse, mistura Mindfulness com terapia cognitiva comportamental para pacientes com depressão. Esse é um dos programas que está mais bem estudado, porque tem mais pesquisas. Tá? Para prevenção de recaída em dependência química, dependência de drogas. E aí tem Mindfulness Based, tudo que vocês imaginarem. Né? Para cuidar de filhos, para relacionamento, e várias adaptações. Tá? E hoje em dia tem o que a gente chama de psicoterapias de terceira geração. São psicoterapias que colocam Mindfulness como um dos elementos. Né? Então, um exemplo é essa, é a terapia dialética comportamental, que é para pacientes borderline, não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Mas que tem vários elementos, um deles é Mindfulness. Tá? A outra é a terapia de aceitação e compromisso, tem várias terapias, né, que têm usado Mindfulness contemporaneamente. Esses pacientes Borderline, em geral, eles têm uma habilidade emocional muito grande. Né? Então, são pessoas que são seu amigo hoje, amanhã são seu inimigo. É um paciente muito difícil de lidar, é uma questão de personalidade. E nesse caso, é um tratamento de pelo menos um ano e muitos elementos. Dentro do contexto organizacional, qual que você mais usado? Vou falar um pouquinho, né? Mas tem várias adaptações. Então, esses programas, eles têm essa cara. Então, quando vocês encontrarem Mindfulness Based, quer dizer que ele é parecido com o programa original do Kabat-Zinn. Né? Então, ele é baseado na prática de Mindfulness. E hoje em dia tem muitas adaptações, né? Tem se estudado variações desses programas. Né? Então, menos sessões, sessões com menos duração, mais sessões com menos duração, online interativo, online autoinstrucional. Então, tem variações. E no mundo corporativo dos casos tem que ter adaptações. Na educação também, então tem os programas, né, baseados em Mindfulness aplicados à educação. Em geral, eles vêm junto com o conceito, né, do aprendizado socioemocional. E também tem variações. Em geral, são programas que entram no currículo escolar. Né? Então, não vai lá alguém e dá 8 semanas. Então, você treina os professores, para eles usarem no nível pessoal, depois para eles entregarem para os estudantes. Então, tem 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, e ao longo do currículo eles vão aprendendo essas técnicas. Né? Melhora da atenção, desempenho, diminui o bullying, etc. Tem vários resultados de educação. No mundo corporativo também tem as adaptações, né? O Search Inside Yourself, que é o mais conhecido, que é uma empresa spin-off da Google, que treina, né, outras empresas para produzir marketing. Né? E muitos programas. Tá? Esse é da Universidade de Oxford, que é muito bom, bastante bem estruturado. E as adaptações vão desde o que a gente estava falando, né? Menos sessões com menos tempo, mais parte cognitiva, mais neurociência, práticas mais breves. Então, tem várias adaptações. Tá? No mundo esportivo, né, tem vários exemplos. O Djokovic é um deles, né? Mas o Los Angeles Lakers, futebol americano, o Barcelona tem Mindfulness, várias equipes esportivas colocam Mindfulness. Né? A gente fez um trabalho recentemente com a Seleção Olímpica de Handebol, só para ver se eles foram para a segunda fase. Da Olimpíada, né? A gente deu sorte que eles foram campeões pan-americanos e foi a primeira vez que eles foram para a segunda fase da Olimpíada. Né? Então, por várias razões, talvez uma delas seja Mindfulness. Né?
mas eles treinaram, passaram pelo período de treinamento. Masculino? Masculino. Então, algumas evidências, né, muito rapidamente. Esse gráfico é o gráfico de pesquisas, né, só sobre as intervenções baseadas em mindfulness. Né? Então, vocês veem que tem um crescimento exponencial nesse momento. Né? Então, esses programas nascem no final da década de 80, tem um gap aí de pesquisa, e nos anos 2000 tem um boom. Né? Pode falar. Fala. Por gentileza. Obrigada. Você quer o microfone? Tem o microfone? Tem. Talvez seja mais fácil. O pessoal está sentado na frente. Também pode vir um pouquinho mais pra frente, tá gente? Eu falo baixo mesmo. Vamos com o microfone. Ok? Obrigada. Então, melhorou? Bastante. Então, esses programas foram criados no final da década de 70, né? Teve um gap, e nos anos 2000 tem um boom. Qual que é o evento aí? Foi a criação do MBCT, daquele programa que mistura terapia cognitiva para depressão maior, né? Para depressão unipolar. Por quê? Porque ele foi criado por cientista. O Kabat-Zinn também era um cientista, mas ele foi muito mais um multiplicador, um professor de mindfulness. Agora, o pessoal que criou o MBCT, eles eram pesquisadores mesmo, né, de renome internacional. E para que o programa entrasse, né, no mainstream da medicina, eles fizeram vários ensaios clínicos. Então começou a ter um boom de pesquisa. Depois os outros programas foram mais bem pesquisados também. Então hoje em dia a gente está vivendo um boom científico. Né? Então toda semana são produzidos de 20 a 30 novos estudos sobre mindfulness. Né? Então é quase impossível se manter atualizado. Né? Então, só na área da saúde. Né? Então são vários programas, são vários estudos. Já teve uma moda da meditação transcendental, de pesquisa, né? Junto com a moda, né, na população em geral, que foi na década de 70, com os Beatles. E hoje em dia a gente pode falar que tem uma moda de mindfulness. Né? A gente não sabe se está no pico, se depois vai diminuir, né? Mas a gente está vivenciando esse movimento na ciência. Né? E já está tendo o contra-movimento também, o backlash, né? Lá no Reino Unido. Então começam a sair pesquisas e notícias de mídia falando mal de mindfulness. Né? Então vocês vão ver os dois lados. No Brasil ainda a gente não está nem começando a conhecer, mas lá já está tendo esse contra-movimento. Né? De qualquer maneira, existem muitos estudos de mindfulness, existem revisões sistemáticas de mindfulness, que é quando a gente junta vários estudos clínicos bem feitos num só, para fazer uma análise estatística conjunta, e já existe até meta-análises de meta-análises. Então, quando eu tenho várias meta-análises, eu posso juntar essas meta-análises, é uma outra estratégia de sistematização de dados. Né? E o que a gente sabe hoje em dia na área da saúde, que está mais bem estudado, é que mindfulness tem sido o resultado dessas meta-análises, de vários estudos, tem apresentado mindfulness como uma opção terapêutica. Então, não é mais medicina alternativa. Então, frente a algumas condições clínicas, eu posso ofertar mindfulness para o paciente. Né? Que condições? Qualquer condição que esteja relacionada à ansiedade e depressão. Né? São as condições mais bem estudadas. Então, pacientes com ansiedade e depressão, ou pacientes que tenham doenças crônicas com sintomas de ansiedade e depressão, hipertensão, diabetes, etc. Então, no meio científico e clínico, mindfulness tem sido visto assim. Né? Esse é um outro estudo só para ilustrar, né? Que saiu numa revista muito importante da área médica, o Lancet, que fala que a mesma coisa, né? Para depressão, para pacientes que tiveram vários casos de depressão, eu usar mindfulness ou usar a terapia usual, que é manter antidepressivo, né? Dá na mesma. Então, os resultados são semelhantes. Né? Nesse caso, são os dois alternativos, são um mais o outro. É um ou o outro. Sim. Nesse caso. Quem manteve medicação, né? Manteve medicação. Quem entrou no mindfulness podia tirar a medicação. E eles foram tirando. Né? E o que é interessante também é que mindfulness dura 8 semanas. Nesse caso, 12. 12 encontros, na verdade. Né? E os resultados se mantiveram por 2 anos.
né? Então, é um efeito interessante, né? Uma meta-análise sobre esse mesmo programa mostrou que, na verdade, por essa meta-análise, mindfulness é melhor do que manter antidepressivo, né? Principalmente para quem tem mais sintomas de depressão. Então, tem aí uma função. E também para quem tem história de trauma infantil, abuso, violência infantil, mindfulness parece que ajuda um pouco mais, né? Para profissionais em geral, né? Também existem mais estudos com profissionais da saúde, mas tem vários estudos também do mundo corporativo, educação, etc. Em geral, a gente observa efeitos na redução de sintomas de burnout, que é o esgotamento profissional, né? O esgotamento relacionado ao trabalho. Maior competência socioemocional, uma liderança mais efetiva, comunicação mais efetiva, aumento da empatia e da abordagem centrada nas pessoas. E principalmente estudos na área da saúde mostrando que se o terapeuta treina mindfulness, os pacientes se beneficiam, né? Bastante claramente. Então você mede o treinamento no profissional, no médico, por exemplo, e vê os resultados dos pacientes, né? Pela melhora da comunicação e várias outras coisas. Menos erros médicos, tem uma pesquisa interessante mostrando que enfermeiros que foram treinados numa unidade intensiva psiquiátrica derrubaram menos pacientes, então teve menos quedas de pacientes, por exemplo, né? Então, no sentido de segurança do paciente. A gente tem feito alguns estudos aqui com profissionais de saúde da atenção primária, né? A gente tem feito alguns ensaios clínicos, mas esses ainda não estão publicados, mas esse já está, que foi um estudo preliminar, onde a gente viu se tinha a ver estar mais mindful por meio dessa escala, né, que chama MAS, e perceber menos os fatores de estresse. E a gente conseguiu ver essa relação, né? Então, independente da profissão, quanto mais mindful, quanto mais eu meço mindfulness na pessoa, menos ela percebe o estresse, né, nos mesmos estressores, que é o estresse percebido. Então, nos dando autorização para tentar ver se o treinamento de mindfulness pode melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, autorregulação cognitiva e emocional, manejo do estresse, desenvolvimento de foco, assertividade, qualidade de presença nas negociações e liderança. E a pergunta é, aumenta a produtividade? Né? Que vários desses programas acabam, né, falando sobre isso, né, quando divulgam, né? E aí? A pergunta é para vocês, né? Indiretamente, né? Então a ideia é essa. O risco aí é você vender como aumento de produtividade e isso não acontecer efetivamente, né? Então se eu trabalho mindfulness como deve ser trabalhado, a pessoa poderá ter todos esses benefícios, né? Poderá por quê? Porque depende dela, né? Depende dela estar motivada para fazer, porque é como atividade física. Logicamente, ler um livro me ajuda a entender o processo, né? Mas se eu não praticar, e as pesquisas têm mostrado isso, que a relação dos benefícios é diretamente proporcional à prática, né, das técnicas de mindfulness, para que eu crie essa habilidade para levar no meu dia a dia, né? Então, indiretamente, sim, é possível, né? Mas tem que tomar um cuidado. E também a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que mudam de emprego, né? Então, a pessoa revê valores de vida, rever sua situação e às vezes muda de emprego, né? Então eu sempre falo isso, né? Tem que tomar cuidado como é que você vende isso nas empresas, né? Daqui a pouco o CEO vai bater na sua porta lá, né? O que aconteceu com aquele meu funcionário que era excelente, foi embora, tá? Então tem que tomar certo cuidado aí, né? O funcionário pode sofrer, porque ele pode colocar o bem-estar que ele ganha com mais carga de trabalho, né? Pode também, pode acontecer, né? Em geral, a gente tem uma pesquisa que a gente tem estudado uma teoria de burnout que divide em 3 tipos, né? Que é o frenético, o sem desafios e o desgastado, né? A primeira fase do processo seria o frenético, que é o seguinte, a pessoa que frente à demanda de trabalho, ela aumenta a demanda, né? Frente ao estresse do trabalho, ela trabalha mais. Esse é o frenético, que é o sonho de todo, né, de todo chefe de serviço. Mas essa pessoa depois acaba desenvolvendo o burnout, né? Fica desgastada e fica doente.
Então, a gente tem observado que mindfulness previne, né? Ou seja, não é que previne, a pessoa frenética lida melhor com isso e acaba não tendo burnout. Ela consegue equilibrar um pouco melhor, né? Ter um pouco mais de resiliência. Mais ou menos nesse sentido, mas não é no sentido de se matar, mas é de equilibrar um pouco mais as ações, né? Então, várias empresas têm usado, né? Várias universidades têm trabalhado com isso. E essas evidências todas, né, esses benefícios todos têm atraído, além dos pesquisadores, a mídia também, né? Então, a mídia tem falado um pouco de mindfulness, às vezes em exagero, né? Mindfulness como a solução de todos os males, etc., né? Então, sempre tem um pouco de exagero. No Brasil também, né, tem se falado disso. A Superintendente Interessante também trouxe um pouco de exagero, né, como domar a sua mente. Esse final de semana, o Estadão São Paulo, né, trouxe uma reportagem de capa sobre o trabalho com os policiais, né, o trabalho que a gente está fazendo lá em São Paulo. Aí, essa semana foi o último encontro com eles. O coronel estava um pouco preocupado, porque divulgou essa foto e alguns policiais acharam estranho. Gerou um problema para eles lá dentro, né? Então, sempre tem os dois lados da moeda. Bom, e lá no Reino Unido, os parlamentares, né, a sociedade tem pensado mindfulness como política pública. Então, entre 5 ações de bem-estar social, uma delas é mindfulness. E quem tiver interesse, esse relatório está disponível na internet, que é o relatório que faz uma síntese da evidência científica e prescreve a política pública, né? Então, para vocês terem uma ideia, os parlamentares, mais de 130 parlamentares ingleses foram treinados em mindfulness, né? A gente está trazendo, a gente tem um congresso internacional lá em junho, e um deles virá para o nosso congresso, um dos parlamentares que fez essa iniciativa lá, que agora a gente está com a parceria com ele tentando incentivar aqui no Brasil e na América Latina. Então, mas é uma coisa um pouco talvez distante da nossa realidade, né? Lá no SUS inglês, né, no NHS, mindfulness já está como opção terapêutica, né, nas diretrizes clínicas. Então já se paga grupo de mindfulness para pacientes, né? Então já se treina profissionais. Há 3 anos atrás eu fui num congresso lá no Reino Unido de profissionais do sistema público que tinham sido treinados para entregarem mindfulness e estavam se reunindo no congresso. Tinham 300 profissionais, né? Num estado, entre aspas, num county inglês. Então isso está muito mais evoluído lá, né? Mas eles acham que é pouco. Então eles estão investindo com mindfulness na área da saúde, da educação, do ambiente de trabalho e no sistema judicial, né? Então, quando eu falo eles estão investindo, eles estão pondo dinheiro, né? Só para dar um exemplo, só um projeto na área da educação, onde eles estão treinando professores, para que os professores ensinem mindfulness para 11 mil crianças, eles receberam, né, um financiamento de 6 milhões de pounds, né? 6 milhões de pounds é o edital inteiro que teve da FAPESP agora para o SUS, né? Então só um projeto de pesquisa lá está com esse montante de dinheiro. Então a política pública de verdade, eles estão investindo dinheiro nisso lá, né? Esse é o CD, hoje ninguém mais usa CD, né? Mas só para ilustrar o CD que eles entregam para os pacientes lá no SUS deles, né? Muita literatura médica de psicologia tem incluído mindfulness. Esse é um livro clássico em medicina, né, que tem lá um capítulo só sobre mindfulness. Lá no Unifesp a gente tem trabalhado isso. Dúvidas? Já passamos do tempo? Já? Está quase, né? Posso ir mais? Você já dormiu? Eu queria saber, você comentou sobre as pesquisas na Inglaterra contra. Eu queria saber a argumentação, qual é a base? Ainda está muito no nível da mídia, né? Tem alguns pesquisadores, né, contestando alguns resultados. Em qualquer área de pesquisa tem um superfaturamento, né? Tem até uma revisão sistemática mostrando que tem isso em qualquer área da pesquisa, mas isso está mostrado para mindfulness. Tem muito mais publicação positiva do que negativa de mindfulness. E não é, estatisticamente isso não é esperado, né? Então tem como eu fazer análises para medir isso. Mas isso acontece com remédio, outras intervenções, mas acontece também com mindfulness.
Agora, esse contramovimento está mais no nível dos jornalistas. Então, um dos exemplos foi uma jornalista que foi num retiro, não era nem de programa de Mindfulness, ela foi num retiro de Vipassana, que é um retiro muito intenso de meditação. Então, você fica 10 dias, 10 horas por dia, a maior parte do tempo meditando. Então, é como se você tivesse sedentário e fosse correr uma maratona, mais ou menos isso. Ela foi sedentária. E ela tinha um quadro de ansiedade. Então, ela quase morreu, né? Então, ela foi relatar isso depois na mídia, na BBC. Então, gerou um movimento negativo, né? Mas tem várias discussões. Tem discussões condizentes, inclusive, né? Mas tem essas que não tem muito a ver. Acho que até o fato de que o governo investe muito nisso hoje lá, existia até questões políticas. Ah, sim, com certeza. Bem política, bem tanto científica, às vezes está no âmbito da mídia, só de você está investindo muito em uma coisa. Sim, gera atenção, né? E eu acho que o debate, se ele for, né, bem feito, eu acho que ele é interessante, para não virar uma panaceia também, uma coisa, né, mágica, né? Mas tem essas distorções. Tudo bem? Mais perguntas? Só para efeito de curiosidade, como o senhor compara a Mindfulness no Brasil comparado com a escala mundial de aplicabilidade? De 0 a 100, como que a gente está hoje? Se 100 for a Inglaterra, a gente está no 5, no 3, mais ou menos. Começando. Oi? São 5, 3, nessa 100. É. Porque ainda não está no imaginário, né? Não está nem no meio científico, né? Tem... Oi? Se o Neymar apostar lá no tem que ter alguém que faça uma das coisas que aumentou muito a popularização de Mindfulness nos Estados Unidos foi que o Kabat-Zinn foi para um programa de televisão, né? Então ele entrou na mídia, popularizou, etc. No Brasil ainda é muito pequeno, né? No mundo corporativo até tem gerado bastante interesse, né? A gente ouve falar de muita coisa acontecendo, né? Na saúde tem um facilitador potencial, que no Brasil tem uma política nacional de práticas integrativas, onde Mindfulness poderia entrar, só que é uma política nacional sem dinheiro. Então, isso não facilita o processo, né? A diretoria de práticas integrativas estava dentro da atenção primária do Ministério, eram 2 pessoas, as 2 não existem mais. Então, é uma política pública que não tem reflexo. Quem está pesquisando relacionado à liderança, atividade de liderança? No Brasil, acho que vocês, né? Na GV tem alguns pesquisadores, né? Tem o... Não, agora esse que me fugiu o nome dele, depois eu lembro. Né? São Paulo está fazendo a Paula Pode, no Rio. Sim, deve ter bastante gente, né? Tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe, mas com certeza tem pessoas interessadas nisso. Eu ia perguntar a seguinte, na sua experiência, até a gente está aplicando isso no ambiente internacional, e quais foram as principais objeções ou fatores que você via, barreiras a aplicar um programa desse em um determinado grupo, por que existia isso? Se puder comentar um pouco da sua experiência. Na área da saúde? Da experiência foi muito mais na área da saúde. Se puder comentar um pouco essas barreiras das pessoas mesmo, ou abandonarem o programa, ou não desistirem até algumas barreiras. Tem barreiras conhecidas, né, que são gerais. Então, a principal delas é a motivação. Essa é uma dificuldade de trabalhar com Mindfulness ou qualquer intervenção de mudança comportamental, né? Então, motivação é um elemento chave. Então, a gente estava falando sobre isso, né? Você implementar um programa vertical numa empresa, numa organização, talvez gere resistência, né? Principalmente por ser um tema muito novo, né? Então, em geral, a gente começa processos pelos líderes, para que eles conheçam, né? Isso depende de ser no mundo corporativo, numa organização de saúde, etc. E depois oferece para quem quer. E depois forma pessoas na instituição para elas oferecerem lá dentro. Então tem esse plano estratégico de implementação, né? Então, mas a motivação é importante. Apesar de algumas pesquisas terem mostrado, quando você faz um ensaio clínico, você sorteia pessoas para um grupo e para o outro, muitas vezes você controla, depois pergunta para a pessoa onde que ela queria ter sido sorteada, né? E num desses estudos, a pessoa depois fez uma análise das pessoas que tinham caído em Mindfulness e não queriam estar em Mindfulness, né?
Por que isso é possível no exterior? Porque eles podem pagar os sujeitos de pesquisa. Então a pessoa continua anyway, né? Porque ela vai ganhar um dinheiro no final. No Brasil isso não pode fazer, né? Mas lá eles conseguem. O que eles viram? Que mesmo quem não queria se beneficiou, né? Por ter ido, ter entendido o processo. Então a motivação é importante, mas também tem um efeito, parece, extra aí, né? E depois é a adaptação cultural, né, para aquele contexto. Então aí você vai ter que ver quais são as necessidades, né, qual que é a estrutura de contexto, o clima organizacional, e vai ter que adaptar, né. Existe muita resistência em relação à ideia pejorativa de meditação. Como você tem muito vínculo, né, da ideia de mindfulness com meditação, a pessoa já tinha uma visão pejorativa da meditação e isso acaba criando resistências, né? Então isso a gente vê nas organizações de saúde também, né? E tem resistências próprias, que nem eu estava falando. Então na saúde, a gente foi um dos projetos que a gente fez, né? Aqui lá perto de São Paulo. A gente foi, conversou com os gerentes, explicou, falou um monte de coisa, todo mundo concordou que era bonito e tal. O secretário de saúde liberou os profissionais, aí no dia a gerente não deixou ele ir. Por quê? Porque ele ia deixar de atender, né? Então tem as resistências do microsistema, né? Das micro-relações de trabalho, etc. Então isso tudo você tem que observar, né? Então são resistências que são conhecidas. Okay? Sim, a gente está com um projeto com pessoas com esquizofrenia, né? A gente já fez um piloto. E então a gente fala de mindfulness na área da saúde como contraindicações relativas. O que é isso? Existem tipos de pacientes que você tem que ter muito mais cuidado, né? Então você tem que estar preparado para lidar. Então um deles é o psicótico. Por quê? Porque se você trabalhar de maneira inadequada, você gera um quadro, né? Alucinatório, por exemplo. Mas se você trabalhar de maneira adequada, ele se beneficia. Então, por exemplo, no caso das pessoas com esquizofrenia, você tem que fazer práticas curtas e tem que usar menos metáfora. Então, mais concreto, mas funciona. Eles aderem bem, tem menos crises, tem menos internações. E uma coisa muito interessante, durante a crise eles se percebem que estão em crise. Percebem que estão alucinando, percebem que estão delirando. Que é uma coisa muito interessante. Você acha que veio por aí um protocolo para diferenciar esses pacientes? Já existem, né? A gente está adaptando para o Brasil, mas já existem alguns protocolos, já existem. Mas, pode ir mais ou paramos aqui? E na gestão do hospital, por exemplo, na tua organização, na Paulista de Medicina, isso foi para gestão? O pessoal de compras, o pessoal... Não como um plano estratégico, né? A gente ofereceu lá dentro, muitos funcionários vieram fazer, mas uma coisa mais quixotesca, né? Mas não como um plano estratégico. Eu fiquei aqui quando a gente fez o post para começar a convidar os alunos da graduação para participar, teve uma aderência muito alta. Tem bastante interesse. Eu fiquei surpreso com 79 pessoas em 2 dias, assim, se inscreveram. Acho que não sei se a geração está um pouco mais aberta para lidar com isso, fiquei muito surpreso. Isso é contingente ou emergente, né? A saúde deve parar em conta fazer. Por outro lado, na faculdade foi emergente, os alunos. E o caminho tem bastante interesse. Brevemente disso, em algumas aulas, as pessoas já se interessaram. Eu fiz também quando eu dava aula no UFSCar também, eu abri uma eletiva, achei que não ia ver ninguém. Eu tinha aberto 15 vagas, vieram 150 estudantes. Aí eu aumentei um pouquinho para 30, mas teve muito mais interesse do que eu imaginava também. Agora você que tem que falar mais alto. Eu sou um pouco leiga no assunto. Você falou que, por exemplo, mais você não se limita
Mas nesse caso, o que diferenciaria ele de você utilizar o conhecimento ou uma terapia? Aham. É que pra mim não ficou tão claro. Né? Pergunta excelente. Então, a terapia cognitiva comportamental trabalha com vários conceitos desses também, né? De autoobservação, de ver como que um pensamento está associado com um comportamento, com uma emoção, né? Então, não são temas novos, né? Agora, o que Mindfulness traz? Traz uma possibilidade de habilidade. Então, por meio das práticas, das técnicas, eu, além de concordar que isso é importante, eu consigo fazer, né? Essa que eu vejo como uma grande diferença, né? Então, uma coisa é eu achar importante, concordar, outra coisa é eu conseguir fazer. Então, a gente tem observado, as pesquisas têm mostrado que eu treinar nessas práticas simples, como a gente fez aqui, me dá uma habilidade para eu conseguir fazer. Então, essa aqui é uma diferença que eu vejo importante. Era isso? Como tem sido as suas pesquisas na Unifesp com relação aos médicos do hospital para redução específica de burnout e redução de erros? Porque vi algumas pesquisas dos Estados Unidos que mostram que o índice de suicídio do médico lá é muito mais alto que da população em geral e das outras especialidades. Porém, o nível de depressão é semelhante. E o pesquisador lá, o Schanafeld, não sei se você conhece, fizemos uma sistemática sobre burnout e suicídio, e ele é o cara que mais aparece lá. Ele falou que possivelmente outros fatores estão associados, entre eles o burnout está associado a esse suicídio, de suicídios médicos. Como tem sido a sua atuação? Você tem pesquisado isso, tem aplicado, já na Unifesp, foi visto que realmente houve impacto redutor e burnout nos médicos? Sim. A gente não trabalha só com médicos, né? A gente tem, como eu sou médico de família, eu trabalho na atenção primária, que em geral é multiprofissional, né? Então, só antes disso, né? A entidade burnout, ela não é bem aceita no meio médico, porque acha-se que tem um solapamento com depressão, né? Mas as pesquisas têm mostrado, como você disse, né, que tem alguma coisa diferente de depressão, ansiedade aí, que realmente é um fator associado a alguma vulnerabilidade pessoal e a questão do contexto de trabalho, né? Então a gente tem aplicado não só aqui, mas a gente tem uma colaboração com a Espanha, com um grupo que estuda bastante burnout, né? Então aquela estratégia de tipos clínicos de burnout vem de lá, né? Então a gente tem estudado que sim, que reduz sintomas de burnout, que reduz a cascata negativa da pessoa estar no estado frenético e desgastado, né? A gente está estudando também alguns fatores que estão por trás disso, né? Fatores positivos, por exemplo, é resiliência. Então, o treinamento de Mindfulness deixa a pessoa mais resiliente no sentido de, frente ao estresse, ela vai, né, tem uma caída, mas consegue se restabelecer. A outra coisa que a gente tem observado é que burnout tem a ver com culpa, com excesso de autocrítica, né? Tem uma outra escala que chama de autocompaixão, que é uma outra linha de pesquisa dentro de Mindfulness, né? Então, num dos projetos ficou muito claro isso, que a pessoa que se culpa mais, né, que se critica mais, que tem menos habilidade socioemocional, ela vai mais para o estado de burnout também. Então, além de Mindfulness, a gente está treinando algumas técnicas de compaixão, que às vezes estão nos programas de Mindfulness, às vezes não estão, né? Então, sim, mesmo programas online diminuem sintomas de burnout, né? Podem prevenir quadros estabelecidos, né? E esses a gente tem estudado alguns mediadores do processo, né? Então, era isso que você estava perguntando? Mas isso aplicado no hospital de Unifesp ou não? Não, no hospital não, nas unidades básicas aqui a gente está trabalhando, né? Nas unidades básicas com Mindfulness, né? E aí não é só para médico, é para médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e técnicos de enfermagem. Tem muita aderência dos médicos, porque eles geralmente são relutantes, né, a admitir em casos de... 110% de relutância. Mas aí no caso, né, na atenção primária, em termos
gerais de número de profissionais, tem menos médicos, né? Mas a gente conseguiu uma boa aderência. A gente fez um projeto agora em Santo André e Santos, né? Foram 300 profissionais e tinham 70 médicos, mais ou menos. Esse projeto ainda a gente está avaliando os resultados, mas os resultados preliminares foram interessantes. E a gente testou também um modelo só de 2 sessões, 2 contra 8, né? E mesmo de 2 sessões também teve alguns efeitos, né? Teve alguns cases interessantes, um outro profissional que estava com excesso de peso e só de ter feito 2 sessões, ter feito a prática da uva passa, né, que é uma prática clássica, ele mudou a perspectiva com a comida, emagreceu 8 quilos em 2 meses, alguma coisa assim, né? Então, mesmo sem a gente não estava com esse objetivo, né? Mas o fato dele estar mais consciente de como ele se alimentava. Então, o benefício do burnout existe, mas são várias outras coisas que vão acontecendo em paralelo. Marcelo, na tua biografia profissional, como você chegou nessa decisão de virar pesquisador de mindfulness? Na verdade, o tema que me atrai macro é a promoção da saúde, né? Então, a própria escolha de medicina de família foi nesse sentido, né? Nunca gostei de ficar aqui no Hospital das Clínicas, né? Eu gostava de ir para a comunidade, fazer ações preventivas. E aí eu fui estudar atividade física, várias outras estratégias, né? E o mindfulness especificamente, porque eu vi essa possibilidade de ter uma linguagem acadêmica, né? Na verdade, primeiro eu vi que funcionava. Eu testei em mim e vi que funcionava, né? Por exemplo, eu fumava e naturalmente deixei de fumar, né? Não que fumar esteja errado, quem fuma não tem problema nenhum, mas para mim era um problema e naturalmente eu consegui, praticando um breve período de tempo, então eu percebi que aquilo funcionava e que tinha uma linguagem acadêmica que eu já era professor, que eu conseguiria colocar, né, dentro da universidade. E também eu gosto dessa possibilidade de desvincular da religião, né, nessa abordagem de mindfulness, que eu acho que aumenta o acesso, né. Então foi isso que eu acabei indo para mindfulness. O que mais? Eu vou perguntar um negócio. Você falou dos Beatles lá, tipo, eles provocaram um aumento na meditação da população, assim, na época deles? Sim. O que houve nos anos naquela época lá? Eles foram para a Índia, conheceram um mestre espiritual, começaram a falar, né, da meditação transcendental, e aquilo gerou um interesse de mídia e muitos pesquisadores até hoje pesquisam, né? Então, eu estou falando aqui muito centrado em mindfulness, mas existem outras formas de meditação, né, que são estudadas. E uma delas é a meditação transcendental, né? Então, e uma das razões foram os Beatles naquela época. E está conectado com mindfulness, de certa modo, aquilo que o John Lennon falava, assim, tem um pouco da filosofia mindfulness naquilo lá? Sim, tem solapamento, né? Aí tem algumas diferenças também. Então, eu não sou especialista em transcendental, pode ser que eu esteja falando alguma besteira. Mas a transcendental, ela tem um caráter mais de meditação concentrativa, né? As do grupo Mindfulness, elas têm esse caráter mais de awareness. Então eu não vejo o pensamento como um problema, eu vejo uma possibilidade de treinar. No treinamento tem uma coisa progressiva, né? Então eu não começo assim, mas eu vou chegar numa fase do treinamento que eu vou ter a capacidade de olhar para o conteúdo do meu pensamento, para ver o quanto ele reflete a realidade ou não, né? Então isso é um material importante em mindfulness, né? E tem algumas técnicas meditativas que não trabalham isso diretamente dessa maneira, mas a partir do momento que eu treino a atenção, mesmo, né, em outras técnicas mais concentrativas, os insights podem vir naturalmente. Então isso não está bem estudado, para falar a verdade, né? Não tem bons estudos comparando mindfulness com outras meditações. Mas, filosoficamente, tem alguma diferença aí. A outra diferença que eu vejo é que mindfulness você acha na internet, né? Então, o próprio Kabat-Zinn, uma das coisas que ele fez foi não colocar copyright. Na verdade, ele tem o copyright, mas para ninguém ter, para ninguém usar. Então, para que se esparrame realmente, né? Para que tenha... Logicamente, precisa ser estruturado, precisa conhecer do assunto. Mas não é uma coisa fechada,
e algumas meditações são mais fechadas. Então, nesse aspecto, eu acho que facilita a pesquisa, facilita esparramar isso. Temos outros especialistas em meditação aí, se vocês quiserem comentar. Aqui? Podemos ir mais? Então, o mecanismo, né? Então, daria aí um mês de conversa, mas simplificadamente. Então, um dos mecanismos centrais nas práticas meditativas e mindfulness também é a autorregulação da atenção, né? Então, em geral, nas práticas, a gente trabalha um foco de atenção, uma âncora, e naturalmente a mente vai viajar e eu vou perceber que a mente viajou e vou trazê-la novamente para a âncora. Esse processo é que vai acontecendo nos exercícios de mindfulness, né? Então, esse processo me ajuda numa coisa fundamental, que é o seguinte, que tem a ver com a terapia cognitiva que a gente estava falando. Em geral, a gente acredita piamente nos nossos pensamentos. Não é assim? Eu tenho um pensamento, eu me envolvo com ele porque eu acredito que realmente aquilo é importante, né? Ele corresponde à realidade, né? Ou eu rechaço uma ideia, mas ao rechaçar eu fico conversando com a ideia, a gente chama pensamentos associativos, então eu vou criando pensamentos em cima de pensamentos, né? Ou eu me atraio pela ideia e me apego a ela, né? Lembrei da praia e fui embora, né? Então, mas em geral a gente se engancha no pensamento, ou negativo ou positivo. Quando eu treino essa habilidade, né, nesse microcosmo do exercício, eu estou treinando o quê? Me desintoxicar disso. Percebo o pensamento, falo oi para ele e volto para ele. Então é um processo de autorregulação da atenção. Isso me dá um poder que a gente tem chamado de descentramento, desfusão cognitiva. O que é? É chegar num ponto de olhar pensamentos como eventos mentais. Ponto. Um evento mental pode corresponder à realidade ou não. Então é como se eu fosse um observador de mim mesmo, né? Então é um poder metacognitivo, que eu treino isso em outras terapias, mas aqui a questão é a habilidade, tem uma técnica para fazer isso. Então eu vou desenvolvendo esse poder, né? Então isso tem um reflexo também do ponto de vista neuroanatômico. Quando eu estou viajando, a gente ativa uma área que ainda está sendo mais bem estudada, que chama Default Mode Network, né? Que seria como várias áreas ativadas, mas de maneira um pouco desconexa. Quando eu percebo que eu estou viajando, eu já começo a ativar outras áreas cerebrais. E quando eu treino com regularidade, eu desenvolvo e treino a atenção com regularidade, eu começo a desenvolver outras áreas, como por exemplo o córtex pré-frontal, que está relacionado ao raciocínio, ao controle executivo, à tomada de decisão, né, à metacognição. Então essa coisa simples, banal, né, que as pessoas até acham entediante, né, uma das resistências para fazer mindfulness é isso, que é muito simples, né? Então a pessoa acha que não funciona, né? Para que eu vou ficar ali olhando a respiração, o corpo, etc, né? Então você tem que convencer as pessoas, né? Então essa é uma maneira de convencê-las, né? Então esse simples ato tem um efeito em cascata, né, do ponto de vista geral, né, e eu consigo ver isso no cérebro, inclusive, que me ajuda, né? Então a gente fala que é um efeito em cascata. A partir de um pequeno exercício, né, eu tomo mais consciência de mim, eu tomo consciência das emoções, eu previno comportamentos inadequados, né? Então, a partir da autorregulação da atenção, né, dessa habilidade metacognitiva que eu desenvolvo com as práticas de mindfulness. Então, essa é um dos mecanismos-chave, né? Então, eu costumo dizer que a genialidade está na simplicidade, né? Agora, é tão simples, entre aspas, né, que às vezes a pessoa não quer fazer, né? Então, o desafio é fazer, né? Não é que ela não quer fazer, muitas vezes não acho a importância necessária, a motivação para colocar isso na agenda, né? Então, é muito comum nos programas de 8 semanas, a gente começa sugerindo 5 minutos, 10 de prática, que a pessoa não consiga, né? Racionalmente, é uma coisa absurda, né? Eu não tenho 5 minutos no meu dia, né? Mas é assim que a gente funciona, porque a gente tem várias outras atividades, né? Então, o desafio aí é entender o processo, incorporando no dia a dia, e a partir dessa incorporação, eu vou tendo os benefícios, né? Convidá-los para o nosso congresso ano que vem,
em São Paulo. A gente faz um ano na Espanha, um ano em São Paulo. Esse ano na Espanha já foi, o ano que vem em São Paulo. E continua os nossos contatos, né, nosso site, e continuo à disposição de vocês. Sobrou alguma pergunta? Que livro você recomendaria para práticas de mindfulness? Tem vários, né? Eu não vou recomendar o meu, que seria... Tem aqui. Tem muitos livros em inglês, né, que você vai achar, livros em espanhol. Em português, né, a gente tem alguns livros. Tem um livro do Mark Williams, que é o cara que criou o MBCT, que é muito bom, chama Atenção Plena, pela Sextante. E tem algumas outras opções. O nosso site ele tem lá uma parte de livros, que tem várias opções de livros ali para prática, né? E tem livros também abordando a parte mais científica. Mas tem livros que são manuais práticos. O livro ele está na Amazon, está pela Palas Atenas, né? Não sei se alguma livraria em Ribeirão vai ter, mas pelo site dá para ir. Tem alguma tradução, né? Atenção plena? A gente está já usado a atenção plena. Eu acho que a palavra mindfulness pode até criar uma restrição social. Cria. Tem os dois lados, né? Ela atrai um pouco por ser em inglês, mas para uma boa faixa social vai gerar... Mas a atenção plena também, não tem muito significado para as pessoas. A gente costuma colocar programa de promoção da saúde, programa de qualidade de vida, programa de redução do estresse, aí baseado em mindfulness, né? Mas o que atrai é o nome, não o sobrenome. Mas tem essa questão importante. Essa disciplina que você falou que teve uma procura normal, era do curso de medicina? Era para todas as áreas da UFSCar, né? Mas a gente oferece na Escola Paulista só para medicina, e tem também uma procura grande, né? A gente, em geral, oferece 12 vagas, tem 30, 40 pessoas interessadas, só para os estudantes de medicina. Aqui está um pouco, pelo que o professor me disse semana passada, no segundo ano, 60% dos alunos estão tomando antidepressivo. Na faculdade de medicina. Daqui não. Eu não sei como que ela está na... Eu acho um número muito gritante, não sei se é realmente isso, mas tem aumentado, sim. Né? Tem a perspectiva da Organização Mundial da Saúde é que até 2025 a depressão seja o principal problema de saúde pública, né? E o maior problema que tirará anos de vida com qualidade, né? Então, por alguma razão, isso tem sido mais frequente, ou tem várias teorias, né? Pode ser até porque a gente tem observado mais, identificado mais, ou porque também está medicalizando tristeza, né? Tem vários pontos de vista, né, aí. Mas também pode ser pelo meio de vida, né, contemporâneo. Então tem várias explicações para isso. O que mais? Nada. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela contribuição, e vai ser entusiasmante a gente ver como aqui na FEA, pelo interesse dos alunos, dos mestrandos, a gente dá continuidade nessa iniciativa que o Marcelo Borges, que o Thales tem feito, de fazer pesquisas com isso e levar para as organizações daqui da região. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado.